dia, meus amados irmãos. Hoje, nessa aula, nós tentaremos responder a seguinte pergunta: qual é o segredo da esperança inabalável? Quando a Olga me convidou para dar essa aula, eu lembrei de uma tarefa que eu fiz no seminário quando eu pagava a cadeira de salmos. O professor nos pediu para lermos os 150 salmos com um tema em mente e fazermos anotações. Na época, meu coração carecia de esperança. Eu estava um tanto abatida e resolvi buscar esperança nos salmos. Eu anotei tudo, qualquer coisa que me dava esperança. E para minha surpresa, eu encontrei algo que alimentava a esperança no meu coração em quase todos os salmos, com exceção de dois deles. O Salmo 88 e 137, na época, não me deram nenhuma esperança, os outros sim. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que chamou a minha atenção. E eu quero convidá-los para uma viagem pelos Salmos. E iniciaremos falando sobre situações nas quais se encontravam os salmistas esperançosos. Quando eu estou diante de um evento muito esperado, ou seja, diante de uma circunstância boa, como uma viagem, ou quando eu estava prestes a voltar ao campo missionário, quando eu estava diante do meu casamento, meu coração se enchia de expectativas alegres, de esperança. Mas quando eu passo por dias difíceis, como os que estamos passando agora, meu coração, eu confesso, não tende a ficar alegre e esperançoso. E eu imagino que eu não seja a única, que você também tenha dias em que não está tão esperançoso, por causa da circunstância em que nós estamos. E eu penso que esta é a tendência do coração humano. Sendo assim, vale a pergunta: será que todos os salmistas estavam diante de circunstâncias boas e alegres? Afinal, praticamente todos eles tinham esperança no coração. Apesar de já sabermos que a vida dos salmistas não era só festa, vale a pena darmos uma olhada em alguns salmos a fim de entendermos em que tipo de situação se encontravam os salmistas esperançosos. É possível que um salmista ou outro expresse exatamente o que tem se passado no teu ou no meu coração nestes dias. Vamos começar pelo Salmo 13, versos 1 e 2, que diz: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? No Salmo 42:5 lemos algo semelhante. O salmista diz: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Salmo 119:28 de novo fala da tristeza. A minha alma se consome de tristeza. Então nós percebemos que estes salmistas se encontravam numa situação de desesperança, profunda angústia, tristeza no coração que não ia embora e desvantagem em relação ao inimigo. Mas não era só esse tipo de situação que os salmistas enfrentaram. Vamos nos voltar ao Salmo 23:4, que diz: Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. O salmista, nesse caso, não está falando de uma situação pela qual ele está de fato passando, mas ele poderia passar.
ele cogita a possibilidade de passar pelo vale escuro da sombra da morte. Além disso, vários salmistas escreveram os seus salmos enquanto passavam pelo vale da morte. E hoje esses salmos alimentam a nossa esperança. De certa forma, o mundo, o Brasil, Belém, está passando por esse vale escuro da sombra da morte. Talvez você e sua família estejam bem próximos deste vale, tendo perdido um ente querido, ou até mesmo sentindo que você está correndo o risco de perder a sua vida. Assim, também vários salmistas estavam vendo a morte chegando perto, ou até levando seus entes queridos. Por exemplo, Davi, quando ele fugia da perseguição de Saul, que o odiava e queria vê-lo morto o mais rápido possível. Nessa época, Davi escreveu alguns salmos, inclusive o Salmo 142. Quero te incentivar a ler esse salmo depois dessa aula. Muitas outras situações enfrentadas pelos salmistas podem ser listadas. Por exemplo, alguns estão desesperados ou até mesmo destruídos. Isso a gente lê no Salmo 40. Outros sofrem com a aparente injustiça da vida. Isso nós podemos ler no Salmo 73. O salmista, neste contexto, ele está inconformado, ele tem buscado ao Senhor, ele busca viver uma vida íntegra, ele tenta ser fiel a Deus e a vida dele vai de mal a pior. Enquanto isso, ele olha para a vida dos ímpios, dos pagãos, daqueles que nem estão aí para Deus, que não buscam agradar a Deus. E parece que tudo vai bem na vida deles, parece que eles nadam em dinheiro, em prosperidade, tudo dá certo. E o salmista não está mais entendendo a vida, ele está inconformado, se sente injustiçado. Isso nós lemos no Salmo 73. Já no Salmo 142, nós vemos que Davi se sentia sozinho e abandonado. E assim em diante. Leia os Salmos e certamente você vai se identificar com alguns deles. Em partes, é exatamente isso que torna os Salmos tão relevantes a nós, não é? Nos sentimos entendidos quando nossa dor é descrita em palavras. É como se os salmistas nos abraçassem e dissessem: você não está sozinho na tua dor. Eu já passei por isso, eu sei o que você sente. O surpreendente é que, apesar das adversidades e lutas profundas, os salmistas estavam esperançosos. Por isso, eu tenho me referido aos salmistas como sendo salmistas esperançosos. A nossa missão nessa aula é a de tentarmos descobrir o segredo deles. Como podemos ter esperança quando a vida não vai bem? Quais os segredos dessa esperança inabalável, que não se abala com as adversidades, com os reveses da vida? Bem, um dos segredos está nos objetos, sujeitos nos quais os salmistas depositam ou não depositam a esperança. Ao passar o olho nas anotações que fiz no decorrer da leitura do livro de Salmos, percebi que vários deles aconselhavam, talvez aos seus leitores ou ao seu próprio coração, mais ou menos da seguinte forma, dizendo: olha, tem gente que confia naquilo, mas eu não confio nisso. Meu coração, a minha esperança, a minha segurança está em outra coisa, em outra pessoa.
Em outras ocasiões eles dizem assim, olha, não confie naquilo, confie nisto, naquele sujeito. Então agora eu gostaria de apresentar para vocês algumas coisas nas quais eles não confiavam. O objeto ou sujeito no qual colocamos nossa esperança define como passaremos pelas situações adversas da vida. Atenção! Os salmistas esperançosos nos advertem: não coloque sua esperança naquilo que é considerado indispensável pelo mundo. Salmo 33:17. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Como vocês sabem, o cavalo era fundamental no contexto de guerra. A quantidade de carros e cavalos definiriam o destino de determinado exército numa guerra. Definiria se eles vencem ou perdem a guerra. Por isso lemos no Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Se fôssemos atualizar a linguagem, não falaríamos de cavalos e carros, mas mencionaríamos armas, aviões, mísseis, etc. Mas a confiança do salmista esperançoso não está naquilo que humanamente é considerado indispensável para vencer uma guerra. O que seria considerado indispensável para vencermos a batalha na qual nos encontramos hoje? Seriam mais leitos nos hospitais? Seria a descoberta da vacina que nos deixaria imunes ao coronavírus? Ou então a saúde do nosso corpo, um sistema imunológico forte para vencer a guerra contra o coronavírus caso sejamos infectados? Ou numa outra veia, no seu caso, talvez para vencer a batalha seria necessário um emprego, dinheiro, enfim, o que humanamente falando seria indispensável para vencermos a batalha? Os salmistas esperançosos nos advertem: não coloque a sua esperança em carros e cavalos, ou seja, não coloque a sua esperança naquilo que é considerado indispensável pelo mundo. Nessa mesma linha de pensamento, lemos outra advertência: não coloque sua esperança em dinheiro, poupança ou riquezas. Lá no Salmo 62, verso 10, lemos assim: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Ou seja, o aumento de riqueza, a poupança gorda, bens materiais nos oferecem segurança ilusória. Não vale a pena confiar. Não é isso que pode nos dar esperança. Que lição preciosa nós podemos aprender aqui com os salmistas, não é? Pois quem de nós não fica mais tranquilo se tem algum dinheiro guardado na poupança? Quem nunca pensou que o aumento dos seus bens, das suas riquezas, poderia trazer alívio e certas alegrias? Mas somos advertidos pelos salmistas esperançosos que não devemos pôr a nossa esperança no dinheiro. O dinheiro não pode nos dar esperança inabalável. Eu considero tudo isso um tanto confrontador, pois tudo o que é material e que de certa forma nos oferece segurança é colocado pelos salmistas como sendo vã esperança de vitória. É ilusório. Mas outro confronto ainda está por vir. O salmista diz: não coloque sua esperança em pessoas. Veja o que diz o Salmo 27, verso 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá.
No fundo, o salmista está dizendo que a minha segurança, a minha confiança e esperança também não deve estar amparada nas pessoas mais importantes para mim: pai, mãe, cônjuge, filhos, pois todos eles podem me abandonar. Eles podem me abandonar traindo a minha confiança, ou podem me abandonar por meio da rejeição parcial ou completa, mas também podem me abandonar por meio das circunstâncias. Por exemplo, se um filho casa, ele deve abandonar a casa dos pais e assim torna-se mais ausente da vida cotidiana da família. Às vezes ele casa e vai morar longe da casa dos pais. Então a sensação de abandono é ainda maior. Outro abandono pode ocorrer por meio do falecimento. Pai e mãe, filhos, cônjuge podem falecer e assim nos abandonar. Portanto, a esperança inabalável do salmista esperançoso não está no pai, nem na mãe, ou em qualquer outro ser humano que lhe seja muito próximo. A esperança do salmista é muito mais sólida do que tudo isso. Então, atenção! Os salmistas esperançosos nos instruem. Coloque sua esperança em Deus. Salmo 33:20 diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, nossa proteção. Salmo 62:5: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A esperança do salmista está no Senhor. Enquanto alguns confiam em cavalos, em carros, o salmista escolhe confiar no Senhor, pois sabe que Deus é aquele que o auxilia, que o protege. Assim também nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor, não em leitos de hospitais, não em médicos, não em remédios, vacina, dinheiro, emprego ou pessoas. Nossa esperança está no Senhor, porque Ele mesmo e só Ele é a nossa proteção. Os salmistas esperançosos também nos instruem a colocar a esperança na palavra de Deus. Veja o Salmo 130, verso 5. Espere no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aqui, os salmistas nos ensinam a alimentarmos nossa esperança com a verdade da palavra. Não encontraremos uma esperança firme, sólida, inabalável em nós mesmos, nas nossas divagações. Muito cuidado com o teu coração. Muito cuidado ao dar atenção às divagações do teu coração. Eles não são fonte confiável de esperança. Também não encontraremos esperança na televisão ou nas redes sociais. A esperança está na Bíblia. A esperança está na promessa de Deus. Isso sim é sólido. A terceira orientação dos salmistas esperançosos que queremos destacar é que coloquemos nossa esperança no amor leal de Deus. Veja que pedra preciosa. Aqui no Salmo 147:11, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Nós encontraremos esperança ao lembrarmos que Deus nos ama com amor leal. Ao invés de focarmos na traição e corrupção humana, podemos descansar na lealdade do amor de Deus. Pensar no caráter de Deus,
Ou seja, pensar em quem Deus é nos enche de esperança. É importante refletirmos sobre a sua graça, sua misericórdia, a sua justiça. E eu quero contar um exemplo do que a gente tem feito aqui em casa. Nós há pouco terminamos a leitura do livro de Apocalipse. E como é encorajador ler nos diversos capítulos deste livro sobre a soberania de Deus, o controle que Ele tem sobre tudo, sobre todos. Mesmo quando o diabo, a besta e o anticristo parecem triunfar por um certo tempo, fica muito claro nas páginas do Apocalipse que no fim das contas a justiça de Deus vai prevalecer, o bem vai prevalecer. E nós, os que fazemos parte do povo redimido pelo sangue de Jesus, reinaremos com Ele. Aleluia! A nossa vitória está garantida. Então nós precisamos pôr a nossa esperança nisso. Deus é leal, Deus é fiel. O amor de Deus nunca falha. E quando nós colocamos a nossa esperança nessas características de Deus, estamos sendo agradáveis aos olhos dele. Até o momento, nós conversamos um pouco sobre as situações adversas pelas quais os salmistas esperançosos passaram e falamos também sobre advertências e instruções que eles nos dão sobre sujeitos ou objetos nos quais nós devemos ou não colocar a nossa esperança. Ainda temos muitas lições a aprender com os salmistas sobre o segredo de como podemos ter esperança quando a vida não vai bem. Eles ainda podem nos ensinar muito. Mas nós, seres humanos, precisamos de tempo para digerir informações e fazer com que elas sejam incorporadas à nossa vida, que realidade. Então nós vamos ficar só com esse segredo. Vamos então à resposta. Qual é o segredo de uma esperança inabalável? Uma esperança inabalável só é possível se ela estiver depositada no que é inabalável. Carros, cavalos e tudo aquilo que é considerado indispensável pelo mundo para vencer determinadas batalhas, tudo isso é vã esperança de vitória, dizem os salmistas esperançosos. E cá entre nós, eles têm crédito, né? Nós podemos confiar naquilo que eles dizem, pois as suas descobertas estão anotadas na Bíblia, que é inerrante, que é a vida, é a palavra de Deus. Eles também dizem que riquezas e dinheiro, poupança, podem se perder. É vã esperança. Pessoas podem nos abandonar, mas o Senhor, o nosso Deus forte, a sua palavra e o seu amor leal são inabaláveis. Então, aqui vai uma pergunta para finalizarmos. A sua esperança tem sido inabalável nessa quarentena? Se ela tem se abalado vez ou outra, é possível que nestes momentos de abalo você esteja depositando sua esperança em coisas que são abaláveis. Quando erramos o alvo da nossa esperança, confiando em algo que pode ser abalado, é certo que chegará o dia em que a nossa esperança também ficará abalada. Mas se eu confio em algo inabalável, a minha esperança também será inabalável. Ela pode até esmorecer por algum momento, mas ela brota de novo. Para que a sua esperança seja renovada, você precisa se voltar ao Senhor.
alimentar-se com a sua palavra e as suas promessas, confiar no seu amor leal. Então, certamente a sua esperança ficará cada vez mais inabalável. Por isso, quero finalizar com uma palavra de esperança e orientação de um dos salmistas esperançosos. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude neste desafio.